Hello guys, how are you? Today we're gonna start our video explaining grammar, okay? So we're gonna have the theoretical part of passive voice and then the rules applied from passive voice also, okay? So here is passive voice. So we use passive voice for several reasons, but mostly two of them, ok? Então a gente usa para duas coisas o passive voice, principalmente para the places of the subject and object will be interchanged. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que o sujeito e o objeto da frase, eles invertem o lugar. Eles são alterados na importância da frase. 2. Only third form of the verb, ou seja, o past participle. Lembra que nós temos aquela listinha de verbos regulares e irregulares, certo? De verbos irregulares, que nós temos as três colunas. Então, nós temos o infinitivo, simple past, past participle, certo? Essa do past participle, que é a terceira coluna, que inclusive a gente usa para present perfect, past perfect, etc., a gente vai usar essas palavrinhas. Então, ela vai ser usada como verbo principal na voz passiva. Vou dar um exemplo, tá? Então, the passive voice is used, é que no caso, pessoal, used é regular, tá? Por isso que ela não tem terceira coluna. Quando o verbo for regular, ele terminar com ed, vocês vão ver que vocês não vão achar ele na tabela, porque ele é regular. A tabela é de verbos irregulares. Então, quando ele for regular, você mantém ele no ed, tá? Então, olha só, the passive voice is used frequently, tá? Então, a voz passiva é usada ou é utilizada frequentemente. Então, o que eu quero falar com essa frase? Que nós estamos interessados em que informação? Que a voz passiva é usada, mas não por quem ela está sendo usada. Não me interessa quem usa, eu estou falando que a voz passiva é utilizada. Você está vendo que a gente muda a visão da frase? Vamos para exemplo 2, ó. The house was built, all built aqui, ó. All built, ter past participle, do verbo, né? Do verbo construir, tudo bem? Então, the house was built in 1833, tudo bem? Então, nós estamos interessados em que informação da frase? In the house, not who built it. Então, eu estou interessada em saber que a casa foi construída naquele ano. Mas eu não estou interessada em quem construiu. É como se a pessoa fosse irrelevante, porque a informação não tem importância. O objeto, o foco da frase vai ser a casa, e não em quem construiu a casa. 3. The road is being repaired. Então, a casa está sendo reparada. Repara. Regular, tá? Então, você mantém o ed. Então, a rodovia, né? A estrada está sendo reparada. Quem que a gente está interessado na frase? We are interested in the road. Na estrada. E não nas pessoas que estão fazendo o reparo. Quem está reparando? Não me interessa. O que me interessa é que a estrada está bloqueada. Quem está fazendo o reparo não me interessa. Se é o José, se é o Fernando, se é a Maria. Não me interessa quem está reparando a estrada. Eu só sei que a estrada está bloqueada porque ela está sendo reparada. Então, é isso que me interessa. Tudo bem? Aí eu pus assim, ó. Sometimes we use passive voice when we don't know or do not want to tell. Então, às vezes a gente usa passive voice, a voz passiva, quando eu não sei quem fez a ação ou quando eu não quero falar quem foi. Eu estou omitindo. Sabe aquele negócio que o jornal faz, né? Que os jornais avisam, tipo, eles falam a ação, então, thousands of people were killed. Então, muitas pessoas foram mortas, blá, 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 blá. Mas ele não fala o nome da pessoa que fez, né? Então, para fazer esse tipo de manchete, de chamadas de atenção, as pessoas geralmente ocultam a pessoa que fez. Ou quando, sabe, uma coisa um pouquinho mais intimista, quando você sabe que aconteceu alguma coisa, mas você não quer expor ou dar né, ou acusar uma pessoa, pode ser até que você se manche nessa questão, né, nessa situação, e você simplesmente fala o que aconteceu, mas não quem fez, sabe? É nesse tipo de caso, ó. We don't want to tell who performed the action. Um exemplo, olha lá. I noticed that a window had been left open. Tem sido deixada aberta. Vamos supor que você tem um irmão, beleza? Vários irmãos, tá?
Você tem, tipo, sei lá, 3 irmãos. E você não quer incriminar em nenhum deles, porque depois eles vão lá e eles vão contar coisas sobre você. Eu tô contextualizando, pessoal, que é pra vocês entenderem bem claro por que a gente usa o passive voice. E você não quer falar quem é, porque quem são, na realidade, ou quem são, que deixaram a janela aberta. Porque senão a pessoa pode se tornar contra você depois. Mas você quer avisar sua mãe que tá entrando bicho porque a janela foi deixada aberta. Ó, who opened? Mas quem fez isso? Não sei, mas a janela estava aberta. Tá? 2. Every year, thousands of people are killed on our roads. Né? Então, todos os anos, milhares de pessoas são mortas nas nossas estradas. Beleza. What or who killed them? Quem ou o que matou essas pessoas? Ó, newspaper headlines. Tá vendo o que eu pus aí? Então, notícias de jornal. Tá? My car... Não. All the cookies have been eaten. Todos os biscoitos, os cookies, têm sido comidos, né? Então, who ate the cookies? Quem comeu os cookies? Eu só tô avisando que eles foram comidos. Por quem? Eu não sei ou não me interessa falar, tá? My car has been stolen. O meu carro tem sido roubado, foi roubado. Who stole my car? Quem roubou meu carro? Um ladrão. Mas quem é o ladrão? Eu não sei ou eu não quero falar? Provavelmente eu não sei, né? Então, if we want to say who or what performs the action, então se a gente quer, né, deixar claro quem fez a ação utilizando o passive voice, tudo bem? While using passive voice, deixa eu abreviar aqui, tá? Passive voice. We use the preposition by. Um exemplo. This house was built, eu tô focando aonde? Na casa. By my father. Mas você vê que eu tô avisando que foi o meu pai que construiu, mas você tá vendo que ele fica ele é secundário? Ele é uma informação adicional? Ela não é importante? Eu tô querendo falar que a minha casa foi construída. Se eu quiser falar por quem, beleza, mas se eu quisesse parar a frase aí, também daria, tá? Então, se eu quero denominar quem fez, eu uso by my father, ok? Certo? Então, essa é praticamente a teoria do para que eu uso passive voice. Geralmente, são notícias de jornais, né? Modos de facilitar o entendimento de um texto, tá? Para ficar mais claro, porque a voz passiva deixa as coisas mais claras, tá? Essas são as finalidades do porquê a gente usa o passive voice e como a gente usa. Aí depois no nosso segundo vídeo, a teacher vai montar um segundo quadro com as regrinhas. Então, quando eu tenho simple present, eu uso o quê? Quando eu tenho simple past, eu uso o quê? Tudo bem? Então, eu aguardo vocês no segundo vídeo. Bye!